Amém. Sem mais perca de tempo, amém. Quero agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de estar aqui no dia de hoje para partilhar a palavra. E agradecer também por todos que estão aqui. Temos a certeza que Deus vai falar para nós, amém. Sem mais perca de tempo, acredito que todos já me conhecem. Gonçalves é o meu nome. E vamos lá abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Atos, então, capítulo 4. Amém. Atos, capítulo 4. E o tema de hoje que eu vou partilhar é como ser cheio do Espírito Santo. Amém? A igreja ouviu? Como ser cheio do Espírito Santo. Se a igreja gostasse do tema, iriam dar um glória a Deus bem forte. Eu vou repetir, quero ouvir um glória a Deus, só para dar uma boa introdução na mensagem. Como ser cheio do Espírito Santo. Não, vamos lá dar um glória a Deus bem alto. Quem está com sono aqui vai acordar. Para nós dar um glória a Deus bem forte, amém? O tema é como ser cheio do Espírito Santo. Não, amém não. Glória a Deus. Vamos ficar aqui se calhar 30 minutos até isso funcionar bem. Amém? Como ser cheio do Espírito Santo. Amém. Agora melhorou, amém? Deus seja louvado por isso. E eu estava a preparar essa mensagem e no mês passado, o Senhor me colocou no coração para esse mês todo só partilhar o livro de Atos. Amém? Até onde o Senhor me guiar. E nesse preciso momento já partilhei em Caxarias também no livro de Atos. Em Orem também já partilhei no livro de Atos. E aqui também nesse preciso momento estou a partilhar o livro de Atos. Não é a primeira, já a segunda vez e a terceira vez. Estamos juntos então aqui também na quarta-feira, amém? E eu acredito que o Senhor vai falar para ti. E só para trazer uma introdução, livro de Atos é um livro que fala da ação do Espírito Santo e a ação dos apóstolos, porque o mesmo livro é denominado Atos dos Apóstolos, que quer dizer ação dos apóstolos. Amém? E enquanto eu fazia o estudo nesse mesmo livro, é bem sabido que nesse livro de Atos que nós encontramos a igreja primitiva a serem usados de forma sobrenatural com a presença do Espírito Santo. E se nós irmos no livro de João, nós encontramos o próprio Filho, que é a pessoa de Jesus, a dizer o seguinte: é necessário que eu vá para que eu envie o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, mas vós recebereis e estará convosco. Então Jesus Cristo está dizendo, é necessário, e ele diz que é bom que eu vá para que eu envie o outro Consolador. E aqui nós conseguimos perceber que enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele era também um Consolador, e ele diz, é necessário que eu vá para enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. Amém? E nessa boa verdade, em Atos capítulo 1, do versículo 4 em diante, nós encontramos o próprio Jesus a dizer, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria e em toda a Judeia até os confins da terra. Então Jesus em Atos 1, ele diz que vocês vão receber. E ele diz que essa promessa veio do Pai. Não é nenhum discípulo, não é nenhum seguidor de Jesus, é o próprio Jesus a dizer, o Pai prometeu. E eu estou a vos avisar que o mesmo Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. E agora em Atos capítulo 2, nós estamos a ver a descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Começaram a falar línguas como se do fogo, e o mais agravante é que muitos confundiram a igreja. Estou a fazer aqui um resumo de tudo quanto tenho falado nesses últimos dias. E estando eles todos cheios do Espírito Santo, foram confundidos como se estivessem embriagados.
E Pedro disse: como, pois, estaríamos embriagados, sendo essa a 3ª hora do dia? E aponta para aproximadamente 9 horas da manhã, aproximadamente. A ideia é perto das 8 horas. Então Pedro está a falar: nós não estamos embriagados com vinho, isso era a promessa do Pai e tinha que se cumprir. E a igreja precisa de ser batizado com o Espírito Santo. A igreja precisa do batismo com o Espírito Santo. E nesse grande assunto que eu tenho para partilhar aqui, eu trouxe alguns pontos, mas dando continuação no capítulo 4 que nós vamos ler, nós vamos chegar a um ponto onde nós vamos encontrar os 4 pontos que nós vamos nos basear no dia de hoje, amém? Isso foi só uma introdução para nós estarmos todos juntos. É Atos capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E vocês poderiam dizer para Gonçalves: eu não percebi bem aqui o que aconteceu antes, por que Pedro e João foram presos? No capítulo 3 do livro de Atos, Pedro e João foram presos porque a Bíblia diz, eles indo para o templo adorar Deus, porque era uma tradição judaica. Então eles se encontram com um coxo de nascença. E a Bíblia diz que esse coxo de nascença lhe colocavam naquele lugar para pedir sempre esmola, para ter o que comer, pois ele se alimentava das esmolas que davam a ele. E a Bíblia diz que ele olhou para Pedro e João e lhes pediu alguma coisa. E na Bíblia tem uma expressão que diz, fitando ele os olhos a Pedro e João, esperando alguma coisa deles. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz, ouro não temos, prata não temos, mas nisso que nós temos eu te dou, em nome de Jesus, levanta. E a Bíblia diz que instantaneamente os tornozelos dele se firmaram e de um salto ficou glorificando a Deus. Amém, igreja? Então agora, por causa desse milagre, Pedro e João estão a ser lançados na prisão. E agora, quando Pedro é confrontado com os saduceus, os sacerdotes, os líderes políticos e religiosos, Pedro, nos versículos mais abaixo do capítulo 4, lhes pergunta, por qual motivo vocês nos coloquem na prisão? Qual a necessidade, como se pelo nosso próprio nome fizemos alguma coisa para ele levantar? E igreja, eu quero fazer aqui uma aplicação para a igreja conseguir perceber se nós verdadeiramente queremos ver o Espírito Santo agir, temos que nos preparar para o mundo se levantar contra nós. Nós temos que esperar prisões por causa do nome de Jesus. Temos que esperar pessoas a se levantarem contra nós, se levantarem contra o Evangelho. Por quê? Porque a vontade de Deus é oposta à vontade do mundo. Então o mundo vai se levantar contra nós e, igreja, nós precisamos ter isso em mente. Se queremos ser usados por Deus, temos que nos preparar para prisões nos esperarem. A igreja está comigo? Está muito fraco. A igreja está comigo? Louvado seja Deus por isso. No versículo 5 diz o seguinte: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7, e pondo-os perante eles, os arguiram com poder, com que poder ou em que nome
de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. A igreja repete isso comigo. Cheio do Espírito Santo. Vamos repetir mais uma vez. Cheio do Espírito. É aqui onde eu trago alguns pontos a partilhar com a igreja e vai ser a ministração do dia de hoje. Amém? Antes disso, tudo era a introdução que eu acabei de falar. Amém? Agora começamos a pregação. O ponto número 1. Como ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho aqui alguns pontos. O primeiro é arrependimento e fé em Jesus Cristo. Para quem é um bom estudioso, trouxe lapiseira e um caderno está a apontar. No segundo ponto diz a obediência à palavra de Deus. O terceiro ponto, oração. O quarto ponto, submissão e consagração. O quinto e último ponto, comunhão com os crentes. A igreja está comigo? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá começar. No primeiro ponto, que é arrependimento e fé em Jesus, se nós voltarmos em Atos, capítulo 2, versículo 38, nós encontramos Pedro a dizer o seguinte: Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Igreja, só nesse ponto poderia ser uma pregação completa, mas eu vou resumir para podermos falar de todos os outros pontos. E aqui fala a respeito de arrependimento. Igreja, o que eu quero dizer é, não existe, à luz da Bíblia que nós lemos, Atos capítulo 2, não existe arrependimento, ou seja, perdão dos pecados, sem arrependimento. E uma das coisas, quando eu digo nas nossas igrejas, não me refiro só a quem tomar, me refiro em todas as igrejas a nível mundial, o tema e o tipo de pregação que normalmente esfriou dentro das nossas igrejas é a pregação acerca do arrependimento. Alguém está comigo? Está fraco porque Deus já começou a falar. Alguém está comigo? Louvado seja Deus por isso. Arrependimento. Irmão Gonçalves, o que é arrependimento? Pedro, em boa ocasião, em Atos capítulo 2, depois deles serem cheios do Espírito Santo, lhes confundirem como se estivessem bêbados, Pedro sai com ousadia. Esse mesmo Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, é o Pedro que rejeitou Jesus, é o Pedro que cortou a orelha do servo mau quando foram prender Jesus, é o mesmo Pedro que cometia erros atrás de erros. E em Atos capítulo 2, diz que quando o Espírito Santo batizou não somente Pedro, mas juntamente com os outros 11, Pedro sai com ousadia, audácia. O batismo no Espírito Santo serve para nos capacitar, serve para nos dar ousadia e com autoridade nós vamos testemunhar o nome de Jesus. Irmão Gonçalves, me fala mais um pouquinho a respeito de arrependimento. Em 1 de Timóteo e em 2 de Timóteo, isso no Novo Testamento, numa das 13 epístolas de Paulo, nós encontramos Paulo dizer o seguinte: nos últimos dias surgirão tempos difíceis. E depois de Paulo dizer virão tempos difíceis, ele começa a dizer muita e muita coisa. E no fim ele diz que as pessoas vão cair no engano. A minha pergunta seria, como é que Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para escrever 1ª e 2ª de Timóteo e agora está a dizer o seguinte: nos últimos dias surgirão tempos difíceis, mas é no tempo de Paulo que ele está a levar 40 açoites menos 1. Está a ser injuriado sem crime, está a ser levado preso sem crime e por fim está a ser morto sem ter cometido erro algum. Esse mesmo Paulo está a ser usado por Deus a dizer que nos últimos dias virão tempos difíceis. De que coisa é que Paulo está a se referir? Engano.
Atualmente, há muita gente, e dentro das igrejas, que pensam que nasceram de novo, mas nunca nasceram de novo. Irmão Gonçalves, por quê? Porque não houve arrependimento genuíno. Irmão Gonçalves, o que acontece quando eu me arrependo genuinamente? Se nós lermos as epístolas de João, ele diz que quando todo aquele que é nascido de Deus não peca. E no original grego, segundo o contexto, não fala que não peca porque todos os dias nós pecamos contra Deus. E a Bíblia diz, aquele que diz que não peca, chama Deus de que é mentiroso. E como então nas epístolas de João, ele está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca. No original grego diz o seguinte, não vive pecando continuamente como estilo de vida. Vou repetir novamente, essa pregação está boa. Não vive pecando continuamente como estilo de vida. Quem verdadeiramente nasceu de novo, quem verdadeiramente se arrependeu do estilo de vida negativa que viveu antes de ter encontro com Jesus, quando comete um erro, cai aos pés do Pai e pede perdão a Deus e não volta a cometer o mesmo erro. Por isso é que nos evangelhos de João, Jesus dizia, depois de curar, vai e não peques. Na mulher adúltera, vai e não peques. Por quê? Porque a natureza de Deus, quando entra em nós, muda a nossa forma de ser, o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa linguagem. Tem crentes que precisam ser batizados na língua, tem língua afiada e ofende, fala palavrões. Quem nasceu de novo não pode falar palavras ofensivas. Porque a mesma língua que nós utilizamos para falar palavrões, é a mesma língua que nós estamos a usar para glorificar Deus. Se existe um Deus que eu conheço como estudioso da Bíblia, nosso Deus não gosta de mistura. A igreja está comigo? Então, irmão Gonçalves, o que é arrependimento na verdade? Arrependimento é mudança de atitude, arrependimento é mudança de estilo de vida. Quem nasceu de novo, o Pai está nele e ele está no Pai. Mas o Pai só está em ti se você estar no Pai. Irmão Gonçalves, não percebi, vou te fazer perceber. A Bíblia diz no livro de João, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Deus nunca vai permanecer em nós enquanto nós não permanecermos nele. E arrependimento exige renúncia. Arrependem comigo, renúncia. Só para ver se todos estão aqui, renúncia. Louvado seja Deus por isso. O que é renúncia? Renúncia é deixar aquilo que nós mais amamos por causa do nome de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 24 até o 27 e 28, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: eu, porém, vos digo, é Jesus a dizer, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por amor de ti, perdê-la-á. No que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Jesus está a dizer, não existe arrependimento genuíno se tu não largares aquilo que você mais gosta, que ele está te pedindo para largar. Igreja, o verdadeiro arrependimento traz dor. Porque se existe um Espírito Santo que eu conheço, o Espírito da verdade, a primeira coisa que ele faz quando nós o aceitamos é contender com a nossa personalidade.
Ele vai nos tirar coisas que lhe afastam dele. A igreja está comigo? Esse é o Espírito Santo. A pregação pode não ser boa, mas essa é a pregação que transforma. A igreja precisa ter a certeza da sua salvação. Vamos lá no outro ponto. Olha, deixa eu lá continuar. Amém? O segundo ponto é obediência à palavra. Amém? Diz o seguinte: viver uma vida de obediência à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus. Isso podemos encontrar onde? Em João capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Ou seja, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Deus só mora na vida de alguém, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Sabes por que muitas das vezes nós não queremos ler muito a Bíblia? Porque não queremos responsabilidade em Deus. Porque quanto maior for o conhecimento, maior nós veremos a exigência de Deus em nos pedir, em fazer determinadas coisas. E por incrível que pareça, igreja, o diabo não quer que você leia a Bíblia. Irmão Gonçalves, como assim o diabo não quer que eu leia a Bíblia? O diabo não quer que você leia a Bíblia. Por que muitas das vezes quando tu começas a ler a tua Bíblia, acredito que já aconteceu com 99% das pessoas que estão aqui, para quem lê Bíblia. Por que muitas das vezes quando estamos a ler Bíblia, sono aparece? Cansaço vem. Mas antes não tínhamos sono, não tínhamos cansaço. Isso chama-se que influências satânicas. Por que o diabo não quer que você leia a Bíblia? Porque em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que depois de Jesus ser batizado pelo João Batista, é guiado pelo Pai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Agora Jesus é levado ao deserto e diabo começa a conversar com Jesus. Luta entre palavras. Diabo diz, está escrito. Jesus lhe diz, também está escrito. Está escrito, não só do pão viverá o homem. Deus diz, assim diz, assim diz. E o que o diabo estava a dizer estava literalmente escrito. Porque Jesus não lhe disse, o que tu estás a dizer não está escrito. Jesus dizia a palavra, diabo respondia com palavra. Diabo conhece a Bíblia. E diabo não quer que a igreja estude, que a igreja lê. Por quê? Porque não é para... Vai ser mais alguém para se levantar contra o meu reino. Igreja, não fica triste porque estamos a falar do diabo. Jesus falou mais do sítio onde o diabo vai. Jesus falou muito das atividades satânicas. Falou mais do inferno do que o próprio céu. Aqui o pastor, quando o culto terminar, pergunte a um pastor. Amém, igreja? Nós precisamos ter essa realidade na nossa mente. O inferno é mais real do que aquilo que nós pensamos. Se quem aqui ainda não nasceu genuinamente de novo, Deus está te convidando hoje, arrependa-se e entrega a tua vida para o Pai. Tiago fala que a vida é um sublime. E Tiago, nos dias de hoje, se fosse para nós tentar traduzir o que Tiago quis dizer quando Deus estava a usar Tiago a escrever essa epístola, sabe o que Tiago quis dizer? É tipo, imagina, matematicamente falando, nós podíamos dizer, para quem deu limite de sucessões, nos limites de sucessões tem uma seguinte expressão: limite de uma constante dividir por infinito, não é indeterminação, é igual a quê? A zero. O que Tiago quis dizer é o seguinte: o tempo de vida que nós vivemos aqui, não importa se tens 70 anos, se tens 80 anos, dividindo pela eternidade é igual a zero. Igreja, o que nós estamos a semear aqui, o preço que Deus nos pede para pagar aqui, não se compara com a eternidade.
Igreja, sabes o que é viver da eternidade à eternidade, para a eternidade nunca morrer, nunca ficar doente? O diabo quer nos distrair, nos apegando nas coisas desse mundo para perdermos a vida eterna. Igreja, você comete milhares e milhares de pecados, milhares e milhares, eu também. E incrível é, 1 de João capítulo 1, versículo 9, se confessamos os pecados ao Pai, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, nem alguns, todos. O diabo cometeu um único erro, nunca foi perdoado pelo Pai. E a vingança que o diabo tem conosco é nos tirar do foco da palavra, nos afastar de Deus, para nós sermos lançados no lago de fogo juntamente com Ele. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para os filhos de Deus, não foi feito para os homens. A Bíblia diz que foi feito para Satanás e 1/3 dos anjos que se rebelaram contra o Pai. Mas a todos quantos fazem a vontade de Satanás vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Sofrimento eterno e, segundo os estudos científicos, o único cheiro que o ser humano não consegue suportar é o cheiro de enxofre. A minha pergunta seria, igreja, isso é muito sério. A minha pergunta seria, como é que você vai viver de sofrimento eterno a eterno, sem fim? Nunca vais morrer eternamente, vai morrer todos os dias, mas vai ficar com um cheiro que o teu nariz nunca consegue se adaptar. Eu vou trazer um exemplo físico, vai ser meio engraçado. Às vezes, quando entra em certas casas de banho, principalmente dos continentes onde tem muita gente, você entra, o cheiro é ruim. Nos primeiros segundos, se tu sentares na mesma sanita, obrigado, me desculpem por isso, passado alguns minutos, o teu nariz se adapta com o cheiro. Estamos dentro, mas no inferno é completamente diferente. Teu nariz não se acostuma com aquele cheiro, o cheiro já não está a ser bom para ti, e a Bíblia diz que é lago de fogo. Seria misericórdia morreres e deixares de existir, nunca mais existires. Mas uma coisa é, vai estar ali sofrer de eternidade a eternidade. Tiago está a dizer, o pouco tempo de vida que tu vives aqui nessa terra, dividindo pela eternidade ou comparado com a eternidade, é igual a 0. Igreja, vale a pena sofrermos e abandonarmos aquilo que nós amamos nesse mundo e olharmos para cima, seguir o Pai, pagar o preço, renúncia, abandono. Igreja, eu não vos vou mentir, Deus é real, Deus existe. Não estamos a pregar porque somos pagos, não. Não estamos a pregar porque nos fizeram lavagem cerebral, não. Estamos a pregar porque Ele nos escolheu e nos amou primeiro antes de nós lhe escolher. E nós testemunhamos de que Deus é real. Eu já subi em autocarro lá em Angola a pregar, falar. Antes de eu subir para pregar, para falar de Jesus, eu queria subir para pregar, para falar de Jesus. Eu encontrei pessoas que conheciam bem a Bíblia. Eles subiram no autocarro e começaram a pregar, dizer que o inferno não existe. Eu fiquei aí, comecei a ficar com o espírito nervoso, ir a santa, se assim posso dizer. Olha, eles a trazerem heresias no autocarro, a dizer que o inferno não existe. E ninguém se levantou contra eles. Por quê? Porque todos quantos estavam sentados, ninguém tinha um conhecimento bíblico suficiente para se levantar contra eles. E eles estavam a fazer o seguinte, um vem prega, quando está prestes a terminar, outro sobe para começar a pregar, e graças a Deus que o motorista não estava no autocarro, estava a esperar o autocarro encher. Não é só encher dos bancos estarem ocupados, até ter pessoas de pé, e está completamente ocupado até o ponto de não ter mais espaço para ninguém entrar. Eu comecei a louvar a Deus por isso. Quando termina o segundo para entrar o terceiro, eu disse, eu saio da igreja com a paz do Senhor, cortei o terceiro. Agora eu começo a lhes trazer bases bíblicas, a desfazer
toda a semente negativa que estavam lançando nos ouvidos daquelas pessoas. Essas pessoas estão enganadas. Igreja, inferno existe. Organizamos a nossa vida hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém te garante que quando fores para a tua cama hoje, tu vais te levantar. Nem eu posso te dizer, amanhã estaremos juntos, temos que utilizar essa parte no fim, se Deus quiser. Salmista 3,5, me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O acordar é sustento de Deus. Amém, igreja? Vamos continuar. O terceiro ponto, oração, diz o seguinte: buscar continuamente a presença de Deus através da oração. E vocês poderão perguntar para o irmão Gonçalves, que passagem bíblica tens aí para nós? É Lucas capítulo 11, versículo 13. Diz o seguinte: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. A Bíblia não está dizendo a quem ficar sentado, a quem vir na igreja assistir culto, a quem dá oferta, está dizendo a quem pedir. Quando é que nós pedimos algo ao Pai? O que é oração? Oração é uma palavra, segundo o dicionário Antônio Tavares, gosto muito desse dicionário. Os sinônimos dessa palavra é: orar é dialogar, comunicar, falar. O que é que isso quer dizer? Nós, quando oramos ao Pai, nós estamos a comunicar com o Pai, estamos a falar com o Pai, estamos a dialogar com o Pai. Irmão Gonçalves, quando é que o Pai fala conosco? Quando nós lemos a Bíblia. Deus não fala conosco quando você vem ter com o pastor José Galvão. Deus não fala contigo quando você vem ter conosco. Deus fala contigo quando você lê a Bíblia. Por mais que Deus pode usar o pastor e você falando alguma coisa, pastor, ser capacitado para responder algo que você precisa, sendo Deus a falar para ti por intermédio dele. A igreja está comigo? A igreja precisa orar. Irmão Gonçalves, tu amas a orar? Eu não gosto de orar. A minha carne não quer orar, mas eu devo orar. Orar não é você querer, é uma obrigação. A nossa carne não quer orar, igreja. Isso não é, como é que eu posso dizer? Isso não é magia, não é você nasceu de novo, acontece uma mágica que queres orar. A nossa carne não quer orar. O nosso espírito quer, mas a nossa carne não quer. Aí vem um outro tema, disciplina espiritual. Igreja que não vive com disciplina espiritual, igreja que não leva uma vida de oração com o Pai, podem orar pedindo o Espírito Santo, quando só vêm para a igreja, não vão sentir absolutamente nada. Porque o Pai conhece os que são dele. Porque no fundo, todos nós sabemos quando é que estamos a pedir algo de coração. Igreja, vamos só voltar em Gênesis, não precisam abrir a Bíblia. Quero que vocês fiquem comigo, o Senhor está me colocando isso no coração. Em Gênesis, aparecem 3 anjos. Um fica a dialogar com Abraão, 2 avançam para Sodoma e Gomorra. Porque a Bíblia diz que a prostituição e a falta de hospitalidade daquele povo subiu até Deus. E Deus decidiu descer para confirmar com os próprios olhos. 2 anjos avançam para visitar Sodoma e Gomorra. Um anjo fica a conversar com Abraão. Segundo os estudiosos, aquele é o próprio Deus. E depois o que é que acontece, irmão Gonçalves? Esse anjo, que era o próprio Deus, Abraão está dizendo assim o seguinte nesse anjo: Senhor, se porventura houver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra, mesmo havendo lá 50 justos? O Senhor disse, não destruiria Sodoma e Gomorra, se porventura houver lá 50 justos. Abraão pega, tá bem, já não está mal. E se porventura
começa a reduzir o número, até que chega um ponto que o próprio Abraão disse assim: olha, por favor, Senhor, não acenda a tua ira contra mim. Ou está a dizer, não fica chateado comigo. Mas olha, e se haver X número? Sabe o que eu consigo ver ali? Ousadia. Como é possível um ser humano questionar Deus várias vezes e Deus instantaneamente responder e dizer: por causa desse número de justos que estão lá, Sodoma e Gomorra pode ser um lixo de zona, mas eu não vou destruir por causa daqueles justos que estão aí. Por quê? Abraão relacionava-se com o Pai. Quando você se relaciona com Deus, você tem ousadia em pedir aquilo que as pessoas não têm, como relacionamento com o Pai, não conseguem pedir. Algumas pessoas pensam que pedir grandes coisas em Deus é pedir muito, igreja. Nosso Deus é muito grande. Em Salmos, a Bíblia diz que Deus pega o universo com a palma da sua mão. Dentro do universo nós encontramos os cometas. Irmão Gonçalves, o que são cometas? Cometas são corpos de vários quilômetros de diâmetros com uma estrutura similar à de algodão de açúcar, impregnados de gelo e de substância que se evaporam quando os cometas se aproximam do Sol. Ou seja, os cometas estão muito distantes da Terra e ainda estão dentro do universo, e esse Deus pega o universo com a palma da sua mão. A igreja está aqui. Eu amo estudar a Bíblia. Às vezes, quando eu fico a estudar a Bíblia, só para esfriar, ainda quem cabeça já começou a lhe doer. Às vezes, quando eu estou a estudar a Bíblia, eu fico a rir sozinho, tipo alguém que apanhou dinheiro. E eu vejo Deus a se revelar, Deus a falar. E a coisa que mais me surpreende, igreja, é que para ir pegar a Bíblia para abrir é muito difícil. Tem sempre preocupações que nos vêm na cabeça para fazer. Isso também acontece comigo, estou a ser bem sincero com a igreja. Nenhum pregador, nenhum pastor está isento disso. A nossa carne não quer ler Bíblia. Mas Deus está a dizer o seguinte, nas epístolas de João: quando nós nascemos de novo, a natureza do Pai, a semente do Pai é germinada, é lançada no nosso espírito. E a natureza do Pai habita em nós. Nós não vamos ter, igreja, a vida eterna quando morrermos. Nascemos de novo, temos a vida eterna. A vida eterna não é dada após a morte. Nasceste de novo, tens a vida eterna. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A expressão abundância é muita vida. E o próprio Jesus Cristo diz: como o Pai tem vida em si mesmo, deu também o Filho para que tenha vida em si mesmo. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai. Você tem Jesus, você tem a vida de Jesus, e a mesma vida que Jesus tem é a mesma vida que Deus o Pai tem. Mas isso quando há arrependimento genuíno. Em 1 e em 2 de Timóteo, quando Paulo fala de engano, é nós dentro da igreja, digo nós, eu também estou dentro, muitas das vezes fizemos a oração do nascer de novo. Pensamos que nascemos de novo pelo simples fato de falarmos: Jesus é nosso Senhor e aceito como meu Salvador, e milagrosamente nascemos de novo. Isso é mentira. O verdadeiro nascimento de novo produz em ti mudança de natureza. E o que é que faz isso? A graça de Deus. A graça de Deus muda a nossa natureza e por meio dessa graça nós recebemos o batismo do Espírito Santo, e esse batismo é o poder que nós exercemos. Igreja, se a tua natureza não mudou, se vives mentindo continuamente, se vives enganando os outros continuamente, eu vou te dizer, estás no engano de que nasceste de novo, mas nunca nasceste de novo. Quem nasce de novo ama o seu próximo,
Não porque quer, mas porque a natureza que está nele do Pai o ensina a amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é a natureza do Pai, isso é arrependimento e nascimento genuíno. Paulo, quando fala de engano, igreja, ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas vão pensar que são, mas não são. E eu gosto de trazer esse exemplo quando falo de engano. Imaginem comigo, o pastor José Galvão, imaginem o pastor José Galvão que está aqui, ele é o alvo, está me olhando muito. Se calhar está a ver que o Gonçalves não tem barriga e ele está aí com umas barrigas, mas pronto, essa é outra pregação. Amém? Imaginem o seguinte: o pastor José Galvão, ele precisa de uma casa. Ele quer uma casa e ele vem ter comigo. Eu sou a pessoa que arranja já o imóvel. E o pastor José Galvão vem com a nossa mamã Ruth e a nossa irmã Ruth e dizem o seguinte: olha, não, nós precisamos de uma casa. E naquela deles querendo uma casa, eu lhes digo: olha, encontrei uma casa segundo aquilo que vocês me disseram que queriam. Eu vou lhes levar na casa, eles vão ver a casa, mas eu não vou lhes dar os detalhes que eles mais precisam. Eles simplesmente verão a parte exterior da casa muito bonita e vão ver a parte também de dentro também não está muito bonita, não. Olha, essa é a casa que nós queremos. E eles até podem me perguntar: mas Gonçalves, a casa está tudo bem, está tudo bem. Eu vou dizer assim: está tudo muito, muito, muito bem. Eles vão pegar para Gonçalves: está bem, vamos assinar aqui os documentos. Vou assinar os documentos, vamos no multibanco, vamos fazer a transferência, o dinheiro está na minha conta, fui na minha casa, eles também estão a pegar, estão a entrar na casa deles. E o que acontece? Não fez um ano, em 2 meses, a casa começa a rachar. E quando eles começam a viver dentro da casa, começam a descobrir coisas que dentro da casa, que a casa não está boa. Sabes o que eles vão dizer? Epá, mas o Gonçalves nos enganou. Não, nós estávamos a pensar, ainda nem estamos aqui um ano, mas a casa está toda assim. O Gonçalves nos enganou. Lhe perguntamos se essa casa era úmida. O Gonçalves nos disse que a casa não é úmida. O Gonçalves nos enganou. Seria mais fácil eu, como vendedor, dizer ao pastor José Galvão e a irmã Ruth, a dizer que essa casa é úmida, essa casa já existe X anos e passado algum tempo possivelmente pode aparecer racha. Essas vão ser as consequências que vocês vão encontrar dentro dessa casa. Vocês querem comprar mesmo assim? E eles vão dizer se sim ou se não. Irmão Gonçalves, que aplicação tu queres fazer aqui? A aplicação que eu quero fazer aqui é o seguinte: quando nós levamos as pessoas a nascerem de novo, a aceitarem Jesus, a se arrependerem, temos que lhes falar das consequências que vão encontrar. Se a igreja tiver a ouvir, pode dizer amém. Não, está fraco, amém. Louvado seja Deus por isso. Imaginem, porque quando a pessoa está para nascer de novo, ele tem que saber que, primeira coisa, vai ter que abandonar muita coisa que ele ama, que o diabo vai lhe perseguir para lhe matar, mas nosso Deus é maior do que o diabo. E tem que dizer: olha, que existe um preço a pagar. Porque nós estamos a pregar nas pessoas, estamos a dizer nas pessoas, é só repetir essas palavras: nasceste de novo, és filho de Deus. É mentira. E Paulo está a dizer que nos últimos dias o engano vai ser esse. Por isso é que em Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, o próprio Jesus diz: muitos dirão, Senhor, Senhor, eu lhes direi, afastem-se de mim porque eu não vos conheço. Igreja, a minha pergunta é: examina a tua vida. Tens a certeza dentro de ti, tens essa convicção que se tu morreres hoje, tu estás junto com o Pai? Porque Romanos diz o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, irmão Gonçalves, o que essa expressão filho no original grego significa? É huios. O que é huios? Filho maduro,
O que é que Deus quer dizer? Deus não quer crentes bebês. Deus não quer crente que não ora. Deus não quer crente que não medita. Deus quer ruios, filhos maduros. Deus quer soldados que estão preparados para ir à guerra. Deus quer pessoas que abandonam a sua vida para viver para Ele. Deus quer pessoas que esqueçam o que viveram antes para viver o que o Pai preparou para eles. Filhos maduros. Igreja, eu não vou mentir. Cristianismo não é festa. Cristianismo é um preço a pagar. Cristianismo é lágrima. Cristianismo é renúncia e amor acima de tudo. Quem nasce de novo tem que saber as consequências de nascer de novo. Sabes por que muitas das vezes nós não estamos a ver o diabo a se levantar nas nossas vidas? Por quê? Porque nós não buscamos o Pai conforme tínhamos que buscar. Não fizemos a vontade do Pai conforme tínhamos que fazer. Porque quando nós fizemos a vontade do Pai, ganhando almas para Deus, o diabo vai se levantar contra nós. Mas uma coisa é, maior é o Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Vamos lá continuar e deixa só controlar aqui. Amém. Submissão e consagração. Repetem comigo submissão e consagração. Esse é o penúltimo ponto. Consagrar-se totalmente a Deus é submeter-se ao Espírito Santo, permitindo que Ele guie e controle a sua vida. Irmão Gonçalves, onde podemos encontrar isso? Efésios capítulo 5, versículo 18, diz, não se embriaguem com vinho, vou repetir novamente, não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Epa, não, vou beber vinho. Não se embriague com vinho, enche-se do Espírito Santo. Queres ficar bêbado? Pede a presença do Pai, busca o Pai diligentemente e Ele vai se manifestar em ti. Você não vai aguentar a presença do Pai e quem te vê vai acontecer o que aconteceu em Atos capítulo 2. Esses são bêbados, por isso é que estão a cair. E Pedro, mais uma vez, que é você, não estou bêbado, eu estou cheio do Espírito. Igreja, por que nós já não estamos a ficar bêbados com o Espírito Santo? Será que Deus mudou? A igreja mudou, Deus não muda. Irmão Gonçalves, o que eu tenho que fazer para ficar bêbado do Espírito Santo? Busca a presença do Pai continuamente, no tempo certo, e o nosso Pai é Deus do de repente criou os céus e a terra, de repente virá buscar a sua igreja, de repente veio do céu vento como se fosse impetuoso, e é de repente que o Pai vai te visitar e vai ficar bêbado do Espírito Santo. Deus não diz quando é que você vai ter experiência com Ele. É você busca continuamente e assim, de repente, vai manifestar-se. Igreja, nós precisamos viver atos. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se não fosse Deus a dizer isso, eu olho para o tempo de Atos e olho para o tempo de hoje, parece que eles tiveram mais sucesso do que nós. Parece que o que Deus diz não vai se cumprir. Mas só que quando Deus diz que sim, é. E sabe o que eu amo em Deus? Eu partilhei isso ontem quando estava pregando em Caixarias. Eu partilhei o seguinte, vocês sabiam que Deus não precisa de ti, não precisa de mim para absolutamente nada? Vou repetir novamente, se calhar você está a pensar que se você se desviar, Deus vai ficar muito triste e Deus vai deixar de ser Deus. Deus não precisa de ti, você mesmo bem claro, podes não gostar, mas tens que gostar, tens que aceitar. Deus não precisa de ti, Deus não precisa de mim para Ele continuar a ser Deus e para ser feliz. E o que Deus faz, irmão Gonçalves? Deus, na sua livre vontade,
Ele decidiu precisar de nós, precisar de ti, precisar de mim, para sermos os construtores da sua casa. E nessa construção, Jesus é chamado a pedra angular. E em 1 de Pedro diz que nós somos chamados como coparticipantes da operação divina. Deus te chama, você te chama a mim para sermos colaboradores com Ele. Mas Ele não precisava, mas Ele faz isso porque te ama e porque me ama. Mas se você não fizer, Deus não fica triste, Deus não deixa de fazer o que Ele faz, Deus não deixa de ser Deus por causa de ti, por causa de mim. Igreja, isso é uma verdade que nós precisamos ouvir, mais do que falar para tu ser abençoado por Deus porque tem aquilo, tem aquilo. Não, o Evangelho é palavra. E Evangelho é isso, é muitas das vezes ouvir aquilo que não queremos ouvir. A igreja primitiva foi perseguida, mortos, brutalmente mortos, por pregarem aquilo contra os ouvidos dos líderes políticos e religiosos. Quantas vezes queriam matar Jesus? Muitas vezes. Por quê? Porque Jesus não pregava o que eles queriam ouvir. A igreja está comigo? Submissão e consagração. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Igreja, queres ver Deus? Queres ver diabo a fugir com a cauda na cabeça? Sujeita-te ao Pai. Não é, mas essa doença não sai. Sujeita-te ao Pai. Não, na minha família nós temos tido essa doença. Sujeita-te ao Pai. Quantas horas investes em oração com o Pai? Quantas horas estás na presença do Pai? Igreja, Deus quer nos ver em oração. Quantas vezes Deus usa os seus filhos para falarem dele, daquilo que ele quer? Mas nós estamos aqui, a pregação está a ser boa. Quando saímos daqui, 95% do que foi pregado caiu no esquecimento. Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante. O ladrão vem, rouba a semente que foi lançada. Quando saíres daqui, vai na tua casa, medita no que ouviste. Não te distrai com nada, medita no que ouviste. Pai, o que é que eu posso fazer para crescer espiritualmente? Deus não gosta de nepios. Nepios é uma palavra grega. No português é filho imaturo. Deus não quer filho imaturo. Deus quer ruios, filho maduro. O que é que nós fizemos? Qual é o nosso investimento quando estamos na presença de Deus? Quantas horas por dia tiramos para Deus? Quantas horas na semana tiramos para Deus? Igreja, batismo no Espírito Santo é uma grande responsabilidade. E como ser cheio do Espírito Santo é o nosso tema. Para ser cheio do Espírito Santo exige renúncia, arrependimento, submissão, oração e compromisso com Deus. Igreja, nós não precisamos crer em Deus, ou seja, não precisamos ver Deus para crer nele. Basta simplesmente cremos que Deus é Deus, isso basta. Eu vou no último ponto e termino essa pregação. E posso já fechar o computador. Comunhão com os outros crentes. Comunhão com os crentes. Igreja, uma das coisas que o diabo tem colocado muito nas nossas cabeças. Nas nossas cabeças, eu conheço pessoas que conhecem muito, muito a Bíblia. E o que é que acontece? Quando nós pensamos que nós temos muito conhecimento, e que muitas pessoas que nós conhecemos é que estão erradas, a coisa que o diabo vai vir colocar na nossa cabeça é o seguinte: você não precisa estar naquele meio. Alguém está comigo? Podes ter muito conhecimento, muito, você precisa mais dos outros do que a ti mesmo. Em Romanos capítulo 1, do versículo 1 em diante, nós vimos Paulo a dizer assim aos irmãos que estavam em Roma: eu quero muito vir ter convosco. Quem era Paulo? O maior de todos os apóstolos.
o que orava mais em línguas do que todos os apóstolos, o maior autor do Novo Testamento, 13 livros. Quem era Paulo, o mais perseguido entre todos os apóstolos? Quem era Paulo, chamado de perturbador, chegou até nós. A dizer, eu quero muito vir ter convosco. Paulo está a dizer o quê? Irmãos, eu quero muito estar com vocês para falar de Jesus, para compartilharmos do pão e para nos ajudarmos um ao outro. Igreja, se nós queremos ver Deus aqui, a união deve existir. Divisão nunca vem de Deus. Divisão nunca foi projeto de Deus. Paulo foi usado por Deus a advertir o povo de Corinto a respeito da divisão, e um dos pais pós-apostólicos, Clemente de Roma, também foi usado, também escreveu 2 livros a dizer também a respeito da divisão. Igreja, o diabo quer te tirar no meio dos irmãos para poder se isolar, e é ali onde o diabo vai te agarrar. Guarda essa informação. O diabo sabe que é mais fácil prender a cada um de nós quando estamos separados dos irmãos. Não, eu estou a passar grandes lutas mesmo, estou a passar muita tribulação. Olha, fica calmo, esse é teu deserto, é treinamento. Já vai passar e você vai sair daí com atente. Igreja, não deixa que nenhuma enfermidade, não deixa que nada que você está vivendo e faz com que você deixe de congregar com os irmãos. Quem se é cheio do Espírito Santo, tens que estar na igreja local. Filipe, considerado o maior evangelista em Atos, sabe o que acontece? Quando escolhem 7 pessoas para servirem as viúvas, sabe o que? Quem está se voluntariar? Filipe, para servir mesa. E passado alguns capítulos, a Bíblia está a dizer que foi um grande evangelista. O ministério começou aonde? Servir senhora, viúva. Mas eu não quero que o pastor, a mamãe Ruth, me manda limpar o chão da igreja. Só quero vir sentar, ouvir culto e dar minha oferta. O servir não é só pregar. Servir não é só louvar. Servir não é só estar no som. Servir não é só recolher oferta. Servir não é só estar no culto. Servir não é só louvar. Servir é limpar a parede da igreja, limpar chão. Pastor, o que é que falta? O que é que não falta? Posso ser útil para quê? Isso é servir. E se é cheio do Espírito Santo, preocupa-te com a casa de Deus e Deus vai se preocupar contigo. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Amém.